Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é dia 20 de 5 de 2023, às 6h06, horário de Brasília, horário oficial. Esse dia o pessoal quis discutir que o horário de Brasília não é horário oficial comigo. Eu falei, não, Jesus, não existe isso não. Queria que eu colocasse todos os horários dos fusos horários do Brasil no grupo. Aí eu confundo o meu grupo todo. E um lugar é 7, outro é 8, outro é 9. Tem que ser um horário oficial. Por isso que tem horário oficial de Brasília. É referência, horário de Brasília, para nós conhecer a história desse top líder aí, o Alisson Sacramento aí, esse baiano aí que está passando frio no dia de hoje. Meu líder, é contigo aí. Qualquer coisa, estou por aqui. A pergunta que não quer se calar: quem é o Alisson Sacramento? É contigo, meu líder. Bom dia, bom dia, bom dia. Mas desculpando um pouquinho a voz, mas tô doente de novo, misericórdia. Eu falei com a Evelyn, ora por mim, pelo amor de Deus, que eu não tô aguentando mais ficar doente. Tá, não. Sai de uma doença, entra em outra. Mas tudo tem um motivo, né? Deus está no controle. Então ele sabe por que tô passando por essa situação. E não há, não há vitória sem luta, né? Então a gente tem que continuar, porque a gente vai contar o testemunho do que a gente tem passado. Tem muita gente que passa pela mesma situação, pensa que não pode fazer as coisas porque está doente, porque está passando por alguma situação. Pessoal, muito bom dia. Meu nome é Alisson Sacramento, para quem me conhece. Estou falando de Teixeira de Freitas, na Bahia, terra do embaixador. Eu abri as câmeras aqui, tava a Jeane toda no escuro, no frio. Né? Hoje está um pouquinho mais frio que de Teixeira, mas tá bom, porque aqui faz muito calor, então tá ótimo. Um friozinho de vez em quando. E ontem a Evelyn falou comigo, eu falei, Evelyn, o que que eu vou falar nesse café com superação? Pelo amor de Deus, o que é que fala no café com superação? Porque ela já tinha me convidado uma vez e eu não pude participar, na verdade. Eu não pude e não queria participar, a verdade era essa. Né? Porque falar da história remete muita coisa do passado e muita coisa que às vezes eu tento esquecer porque era muito difícil. Então, a gente, não sei se acontece com vocês, mas a gente às vezes tenta esquecer algumas coisas, ou até a mente mesmo bloqueia algumas coisas, para que a gente continue lutando, continue fazendo, continue sendo melhor todos os dias. Então, às vezes é difícil a gente parar um tempo, pensar naquilo que a gente já passou para contar. Mas quando ela me chamou, eu entendi o seguinte: olha, se eu tenho dificuldade de falar sobre o passado, pode ser que tenha pessoas que passaram pela mesma coisa, tenha pessoas que tenham dificuldade de falar também do passado delas, e talvez seja a oportunidade que eu tenho de, de falar também e essas pessoas poderem desbloquear algumas coisas que elas têm, assim como eu tenho também. Muita coisa que eu já passei na minha vida foi por conta de traumas do passado. Então, falar ajuda. Às vezes a gente não quer falar, mas falar ajuda. Então, deixa eu contar um pouquinho da minha história. Eu nasci em Ilhéus, hoje eu tenho 33 anos. Eu nasci em Ilhéus, na Bahia. Eu vim da periferia mesmo, num bairro muito pobre. Então, a nossa família, não vou dizer que humilde, porque humildade não tem nada a ver com pobreza, né? A gente era pobre mesmo. Humildade a gente é caráter. Pobreza é situação financeira. Então, eu vim de uma família muito pobre. É, eu tinha, eu tinha, quando eu fui morar nesse local, eu tinha acabado de nascer e com 4 anos para 5 anos meus pais se separaram. E a gente vivia numa sociedade ali, né, num círculo social onde todo mundo era pobre. Para vocês terem ideia, eu morei num barraco que a gente chama aqui na Bahia, né, uma casa de madeira, até os meus 12, 13 anos mais ou menos. Então, e isso dentro da onde eu vivia era o comum, né? Você viver na escassez, viver na pobreza mesmo. Então, minha casa era de madeira e dentro
ela era dividida por panos, não tinha paredes, era panos nas divisórias da casa. Então era uma situação muito complicada. Não vou dizer para vocês que eu passei fome, que eu não lembro de ficar um dia sem comer, mas eu não sei se já passaram aqui. Tinha vezes que a comida que eu tinha era um pouquinho de café com farinha, né? Isso eu pequeno eu ainda me lembro um pouquinho dessa situação. Era café com farinha e quando tinha era top demais, porque a gente já tinha acostumado com aquilo, né? Então, ó, tudo que a gente vive, tudo que a gente faz todo dia, a gente se acostuma. E aquilo, para mim, quando tinha o café com farinha, era massa, muito bom, porque tinha o que a gente se alimentar, né? Tinha o que a gente se alimentar. E a gente não tinha um nível de comparação com o vizinho, por exemplo, do que era muito bom e do que era muito ruim, do que era ter algo e que é viver na escassez. Então, para a gente ali naquela situação, era o comum viver naquela situação. Era o vizinho pedindo um pouquinho de farinha, o vizinho pedindo um pouquinho de café. Então, todos que estavam ali viviam na mesma situação. E aí, com uns 4 anos, 5 anos, os meus pais se separaram e aí que as coisas pioraram ainda mais. Por quê? Porque meu pai ficou com minha guarda, né? Ele me tomou de fato minha mãe. E aí as coisas começaram a piorar, porque aí eu parei de viver com minha mãe e fui viver com madrasta. Não que toda madrasta sejam pessoas ruins, não é isso. Mas as duas que eu tive foi uma benção mesmo, para não dizer outra coisa, né? Foi uma benção. A primeira, ela tinha mais dois filhos, então naquela situação eu era o rejeitado, né? Vivia dentro da casa, mas eu era o rejeitado porque eu não era filho. Então, imagine todas as situações que uma criança de 5 anos passa sendo rejeitado dentro da própria casa. Meu pai saía muito cedo para trabalhar, voltava muito tarde, então quem cuidava de mim, de fato, era minha madrasta. Então, eu passava muita situação, era violência física, psicológica. Foi uma época que eu não podia ver minha mãe, então, eu sofri muito nessa época. Eu criei até uns bloqueios dentro da minha mente que às vezes minha mãe fala e que aí vem uns flashbacks, né? Que eu passava na rua, eu via minha mãe e eu não podia falar com ela. Era uma coisa terrível que eu passava. Que minha madrasta, ela não aceitava que eu falasse com minha mãe. Eu tinha que chamar ela de mãe e a minha mãe, ela não deixava eu falar. E depois de um tempo, quando eu comecei a poder visitar minha mãe, né, que parece ser ridículo uma coisa dessa, na verdade eu comecei a poder visitar minha mãe, eu ainda sofria outras situações, porque quando eu chegava em casa, minha madrasta me obrigava a falar o que minha mãe falava na casa dela. E quando eu não falava, eu apanhava. Pior que minha mãe não falava nada, né? Então, era violência física e psicológica. E meu pai era, apesar de fazer de tudo para colocar as coisas em casa, mas era um pai ausente. Era um pai ausente mesmo, né? Eu via meu pai praticamente no final de semana e muitas vezes no final de semana ele saia para beber com os amigos para jogar bola e eu não ficava com ele mesmo. E depois de um tempo, teve outra madrasta. E aí essa daí que foi o pingo d'água mesmo. Ela tinha uma filha, mas não morava com a gente. Só que a mulher era muito possessiva. Aquela mulher não era normal, não. Aquela mulher era louca. E aí eu sofri muito mais com ela. Porque ela fazia eu sofrer de forma psicológica e de forma física mesmo. Ela me batia muito. Então, quando eu saí de casa, eu tinha mais ou menos 15 anos quando eu saí de casa, né? Eu tive uma briga com ela, eu já estava maior, né? Já conseguia me defender. Então eu tive uma briga com ela e saí de casa. E aí, nesse dia, eu fui ficar com minha mãe. Então, a partir daí, eu tive uma outra forma de educação. Eu tinha uma educação com meu pai e depois eu tive uma educação com minha mãe, sendo que até os meus 8 anos, mais ou menos, 8, 9 anos, eu não tinha muito contato com minha mãe, por proibição, não era porque ela não queria. Minha mãe, ela teve a oportunidade de ir para outra cidade, para outro estado, e ela não foi por causa de mim.
para ficar perto. Ela sabia que eu ia precisar em algum momento. E chegou esse momento. Eu fui morar com ela. Então eu tive, a partir dali, a partir dos 10 anos, eu comecei a ter contato com minha mãe, né? Visitar todo final de semana e tal, né? Eu consegui, porque eu estava um pouquinho maior. E com 14, mais ou menos, 15 anos, eu tive essa briga. Minha madrasta, ela veio me bater e aí eu não aceitei. Aí deu uma discussão muito forte dentro de casa. E aí eu saí de casa, né? E fui morar com minha mãe. Então, essa parte da minha infância foi muito difícil. Foi muito difícil porque eu, durante de 5, né, 4, 5 aos meus 14 anos, 15 anos, eu não me sentia amado. Eu tinha essa dificuldade. Eu não me sentia amado porque realmente não existia amor ali na casa que eu vivia. Apesar de eu crescendo, comecei a sair com meu pai, né, comecei a conviver com ele, eu via que ele me amava, só que depois, com o tempo, né, de adulto já eu vi que o verdadeiro amor não é você falar que ama, é você agir como você ama a pessoa. Amar a pessoa não é um sentimento, amar a pessoa é uma ação. E sempre vai ser uma ação. Então, o próprio Jesus fala, né? Ame o seu próprio como eu te amei. Né? Ele não está falando, não tenha sentimento do seu próximo. Ele fala, ame. Então, é uma ação. Né? Então, eu vim descobrir isso muito depois. Por que que eu estou falando isso? Porque tudo isso que eu passei na minha infância e adolescência trouxe consequências para minha vida adulta, né? Meu desenvolvimento como adulto. Sendo que eu vivia num local onde eu era pobre, num determinado local, e quando eu fui morar com minha mãe, existia outra situação. Todas as pessoas, né, onde ela morava, viviam em situação de drogas e tráfico. Então eu tive essas duas situações. Eu sofria muito na questão de viver com meu pai, né, a pobreza, né, de fato, e também as questões físicas e psicológicas. Depois eu fui para uma outra realidade onde o tráfico, as drogas, a violência, né, era muito forte, né, onde minha mãe morava. O meu irmão, por exemplo, mesmo ele era envolvido com drogas. Então aquela situação eu via todos os dias, todos os dias. E aí uma coisa que hoje eu paro para analisar foi que esses dois tipos de educação eram muito distintas, né? Meu pai era formado, meu pai era formado em contabilidade, ele não trabalhava na área que ele tinha se formado, e minha mãe é semi-analfabeta. Minha mãe normalmente sabe ler. Só que aí, já voltando muito mais para o lado de empreender, para o lado de negócios, para o lado de profissão, eu tinha um pai que ele voltou muito a minha educação para o ensino, né, para a educação de fato, para a escola. Então, na mente dele ele estava já ali que eu tinha que estudar para conseguir um bom emprego e sair daquela situação. E isso ficou na minha mente, né, porque eu vivi o tempo todo com ele. E já minha mãe, né, que semi-analfabeta, minha mãe chegou a ter três lojas e 4 bares, sem saber ler e escrever, malmente escrever o nome dela. E aí, quando eu fui morar com ela, eu não entendia como é que uma pessoa que pedia para eu ler as coisas para ela conseguia ganhar tanto dinheiro. Mas era muito dinheiro. Todo final de semana era muito dinheiro que eu contava para ela e às vezes ia até pagar boleto para ela. E aí eu tive esses dois paralelos, né? Do meu pai, que apesar de ser uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci, porque sabia fazer praticamente qualquer coisa. E a minha mãe, que na minha mente, de criança, por ela não saber ler, ela não tinha conhecimento. E aí eu descobri que
conhecimento sem aplicação não vale de nada. Nada, é zero. Então, eu tinha um pai que era muito inteligente, mas a inteligência dele não fazia ele ganhar dinheiro. E eu tinha minha mãe, que na minha mente não era inteligente porque não sabia ler e escrever, e ela ganhava muito dinheiro. E a partir dali, a minha mente começou a destravar que as coisas não parecem aquilo que a gente acha. Que as coisas são muito diferentes. Que na vida real, que na vida no cotidiano, as coisas são muito diferentes daquilo que a gente pensa. Então, eu estava até conversando com o Carlos um dia desse, eu falei, Carlos, o nosso negócio não é de quem está preparado para o negócio. O nosso negócio é só para quem quer. Quem quer fazer esse negócio, ele vai construir independente da situação que ele vive hoje. Independente se a pessoa for mais humilde, se a pessoa não sabe mexer no painel, se a pessoa não sabe mexer no WhatsApp, se a pessoa não sabe mexer nas redes sociais, não importa isso. Não importa isso porque eu vivi isso na prática. A minha mãe só sabia ler números e para ela era o suficiente. Para ela é o suficiente saber ler números. Hoje minha mãe sabe ler e escrever um pouco. Ela foi se aperfeiçoando. Só que para ela era suficiente saber ler números. Era suficiente ela saber mexer na calculadora. Então a praticidade que ela tinha, a prática que ela tinha, fez ela ter resultado. Eu tive que começar a trabalhar muito cedo, porque eu fui morar com minha mãe e eu tinha 15 anos, então eu tive que procurar coisas para fazer. A única coisa que eu sabia fazer era estudar, né? E minha mãe sempre me incentivou a estudar. Só que eu entendi que eu precisava ter meu próprio dinheiro na época, e aí eu comecei a procurar coisas que me trouxesse dinheiro, né? Então eu fui trabalhar fazendo planilhas para pessoas, planilhas para empresas, porque eu tinha curso de informática, né? Fui trabalhar com essa área, comecei a ganhar um dinheiro ali. E aí, até eu conseguir passar na UESC no menor aprendiz, trabalhei por 2 anos lá, até fazer os meus 18 anos. E depois eu fui trabalhar numa oficina, fui para trabalhar de ajudante de mecânico, e aí o patrão olhou para minha cara, me botou para fazer uma prova lá na hora, e eu fui trabalhar de auxiliar de escritório. Fez uma prova de matemática, eu não entendi nada, né? Mas não era para entender, Deus que tinha colocado. Eu ia para trabalhar de ajudante de mecânico, pegando ferramenta, peso, colocando pneu no lugar, fazendo essas coisas. E aí, quando eu cheguei, ele olhou para minha cara, botou para sentar lá, ó, você tá formou agora, tinha me formado, tinha 1 ano quase, mas como eu tava trabalhando, não precisei procurar outro emprego, tava trabalhando menor aprendiz ainda, e botou para fazer uma prova de matemática, eu fiz lá, ele não me respondeu nada, mandou para casa, depois me chamou, e eu crendo que ia trabalhar de ajudante de mecânico, trabalhar de auxiliar de escritório. Trabalhei nessa empresa por 6 anos, saí porque eu não aguentava mais e também porque eu procurei fazer outras coisas e passei no REDA de Polícia Penal. E aí eu pedi minhas contas, pedi para sair. Aí, vamos lá, deixa eu me situar aqui para não me perder aqui no foco. Até anotei algumas coisas aqui para não me perder, que é muita coisa, senão a gente se perde. Então, na minha infância, como eu falei, eu passei por todas as situações de humilhação. Eu sempre escutei que eu não podia. Isso era uma coisa que eu escutava todos os dias da minha vida. Que eu não podia, que eu não prestava, que eu estava ali de favor, que eu estava, que eu não merecia estar ali. Depois, na vida adulta, eu também escutava isso do patrão. Eu lembro que eu fui fazer o ESC, né, no segundo ano de trabalho, e eu falei para ele, né, compartilhei porque ele era formado na UESC também. Não sei se vocês conhecem, mas é a Universidade Estadual de Santa Cruz, uma das mais renomadas da Bahia, né, da região Nordeste. E foi a faculdade que ele fez. E foi o mesmo curso que ele fez. E eu falei para ele que ia fazer, ele falou que eu não passava. Eu não tinha capacidade de passar. Escutei, fiquei quieto.
Aí fiz a prova, um ano, se eu não me engano, não passei. Aí no outro ano fiz de novo. E aí nesse ano, não vou dizer que foi capacidade minha, porque não foi capacidade minha, eu trabalhava muito, então não tinha tempo nem de estudar. Foi somente a mão de Deus mesmo que colocou. E eu passei na UESC em sexto lugar. E, e aí quando eu falei para ele que eu tinha passado, ele não acreditou. Aí eu mostrei, né, no diário que sai, que eu tinha passado. E só que isso ele continuou. Você não vai conseguir concluir o curso. Você não vai ter capacidade de concluir o curso. Porque é muito difícil, porque universidade pública, o professor ele puxa muito, sempre colocando que a gente não podia, que a gente não podia, que a gente não podia, que a gente não podia. E eu vi a situação dos funcionários, né? A Ilhéus não é uma cidade muito grande, é uma cidade pequena, é como se fosse Teixeira de Freitas mesmo, né? É uma cidade pequena, não deixa de ser pequena, apesar de ter bastante habitante, mas é uma cidade pequena. Então, eu vi a situação daqueles funcionários onde tinha funcionários que já trabalhavam 5, 7, 8, 10 anos e estavam no mesmo local, no mesmo lugar. Não saía daquilo. E aí ele sempre colocando negatividade em tudo que eu fazia, em tudo que eu ia estudar. Ele não queria que eu estudasse porque nos sábados eu tinha aula pela manhã, ele queria que eu estivesse no trabalho, eu batia de frente com ele, ia assim mesmo. Mas eu sempre escutei a minha vida inteira que eu não podia. E isso, na minha infância, trouxe reflexo para minha vida adulta, porque de fato eu achava que muitas coisas eu não podia fazer, né? Eu não sei se acontece com você, já aconteceu com vocês, mas quando eu passei a vida inteira escutando isso, a vida inteira escutando que eu não prestava, a vida inteira escutando que eu não podia, a vida inteira escutando que eu não merecia. Chegou um determinado momento na minha vida adulta que eu achei que isso era verdade. E aí eu achava que eu não merecia, eu achava que eu não podia, eu achava que eu tinha que viver daquela forma que já era boa, porque eu tinha saído de uma situação de vida onde eu era muito pobre e hoje eu trabalhava, já tinha minhas coisinhas, já tinha conquistado algumas coisas e eu achava que aquilo era o suficiente. Porque se eu não merecia, eu já tinha alcançado tanta coisa, já estava muito bom. E não parece, mas a minha vida inteira ainda sou muito tímido por conta de algumas coisas que eu ouvia. Quando eu entrei na faculdade mesmo, eu tinha uma grande dificuldade de apresentar trabalhos. Era muita dificuldade, muita dificuldade. Eu começava a gaguejar, eu começava a ficar vermelho, dava vontade de sair correndo da sala, dava um embrulho no estômago, dava vontade até de vomitar às vezes, por conta que eu achava que eu nunca ia ser capaz de fazer aquilo. Hoje a gente conversa com o pessoal, né, das lives, apresentações, treinamentos, mas eu sempre tive muita dificuldade de fazer isso por conta que eu não me achava capaz de fazer tudo aquilo. E aí o que me destravou para empreender e para saber que eu tinha capacidade demais foi o meu filho quando nasceu. Meu filho nasceu, eu tinha 19 anos. E ele nasceu com muita dificuldade, ele nasceu com muitas doenças, ele tinha várias alergias, onde tudo que ele comia, o organismo dele não processava, soltava tudo, né? Então, eu ficava desesperado, porque ele era muito magro mesmo, e tudo que ele comia, ele não ficava no organismo, nada era absorvido. E aí eu fui para o Sistema Único de Saúde, e não me davam nenhum diagnóstico. E aí eu tive que ir para o particular para começar a tentar tratar. E aí que eu entendi que a minha situação, o meu salário não era suficiente para cobrir a necessidade do meu filho. Eu gastava na época, entre 900 a 1.000 reais com o tratamento dele. Na época que o salário era 415 reais. Eu gastava mais ou menos isso com ele. E
E eu precisava pagar médico, precisava pagar alimentação especial para ele, porque era muita alergia, era praticamente a tudo. A gente fez um exame que constatou que ele tinha mais ou menos 180 alergias a alimentos, então ele praticamente não podia comer nada. E ele tinha todo um tratamento especial com alimentação diferenciada, ele gastava muito dinheiro com alimentação além do tratamento dele. E aí eu entendi que se eu continuasse só com meu salário, meu filho ia acabar morrendo. E aí eu digo para todo mundo, coloque o porquê que você faz, que você levanta todos os dias, que ninguém te segura. E aí eu comecei a vender celular, comecei a vender roupa, sapato, óculos, eu vendia carro, moto, tudo que você imaginava que aparecesse uma oportunidade de venda, eu vendia. Então, eu tinha um colega vendendo, como eu trabalhava no ramo de carros, né? Tinha uma pessoa vendendo uma moto. Quanto é essa moto? X. E se eu vender para você, você me dá quanto? X. Eu ia fazer de tudo, vendia essa moto para a pessoa, vendia esse carro. Eu pegava o celular na mão de, comprava na mão de alguém, vendia mais caro. Comprava roupa na mão de alguém, vendia as roupas. Por quê? Porque eu tinha necessidade. Meu filho só tinha eu para dar conta do tratamento dele. Então a necessidade ela sempre vai falar mais alta, mas o problema é que às vezes nós nos acostumamos com aquilo que vivemos. Nós nos acostumamos e acha que aquilo ali é o suficiente sempre, mas a gente tem que ter a noção que vai chegar a hora que a gente vai ter problema na vida e aquilo que a gente tem no momento não é suficiente, então a gente tem que procurar sempre o melhor. Sempre o melhor, porque tem muita gente que depende da gente. Então, eu já tinha um emprego, eu já vivia melhor do que que eu vivia, e para mim aquilo ali era suficiente na época, por toda a situação que eu tinha passado na infância. Só que chegou um determinado momento que meu filho precisava que eu tomasse uma atitude de fazer mais. Então, eu vivia numa vida que eu ia trabalhar de segunda a sábado, chegava no sábado. Às vezes eu ia jogar bola, às vezes eu ia assistir um filme. Então minha vida era basicamente em casa. Quando eu chegava à noite também, ia assistir um filme, ia assistir alguma coisa. Então era aquela vida que a maioria dos brasileiros vivem, que é trabalhar durante as 8 horas por dia, chegar em casa, fazer nada útil, a verdade é essa, e no outro dia começar tudo de novo, a mesma coisa. Só que ele precisava de um tratamento caro, eu tinha que correr atrás, então eu comecei a entender. E aí eu lembrei nesse momento. Eu lembrei, né, quando eu li Pai Rico, Pai Pobre, eu lembrei um pouquinho, né, meu pai e minha mãe. Eu lembrei do meu pai que mandava eu estudar, que era a única forma de, de crescer na vida. De fato, nós precisamos sim nos capacitar, nós precisamos estudar, nós precisamos dar uma vida boa para os nossos filhos, para que eles tenham a capacidade, a oportunidade de estudar. Só que ele falava para mim que eu precisava arranjar um emprego como ele arranjou. E aí eu tive minha mãe, que não tinha estudo, mas que tinha construído algo que ele nunca construiu na vida, né? Cada um com o seu legado. Então, e aí eu falei, não, eu tenho que fazer algo mais. E aí eu fui cair para as vendas. Por isso eu digo que a venda liberta qualquer pessoa. A venda sempre ela vai libertar as pessoas porque ela te tira do sistema onde você é limitado. E aí quando você cai para dentro das vendas, você se torna uma pessoa ilimitada. Então, a partir dali, das vendas, né, eu não tinha estrutura, eu não sabia o que vender, eu não sabia como vender, mas eu sabia que eu precisava vender. Porque se eu não vendesse, o meu filho ia passar necessidade, porque ele não comia a mesma coisa que eu comia. Né? Bota mais água no feijão. Nesse caso, não contava, não ia fazer sentido. Se eu falasse, bota mais água no feijão, porque ele não comia feijão. Era tudo separado. Então eu precisava fazer mais, eu precisava de algo a mais. E aí eu comecei a vender produtos. Então eu comecei a entender que o sistema ele te limita e a venda ele te liberta. E a partir daí que eu comecei
a minha vida empreendendo. Não sabendo vender, tendo vergonha de vender, porque a gente foi ensinado que vendedor é uma pessoa que tentou fazer tudo, não deu certo, aí foi vender. Essa é a visão que a sociedade tem do vendedor, uma visão totalmente errada, mas eu precisava. E aí eu descobri que a venda liberta. Então, quando a pessoa fala para mim, Alisson, eu não gosto de vender, eu falei, então você vai continuar sendo escravo pro resto da vida. E o pior, você vende todos os dias. Você vende seu tempo. E seu tempo é muito precioso. Então, e continuando, eu trabalhei nessa empresa por 6 anos, saí, como eu falei. Depois que eu saí, eu trabalhei no Reda 2 anos, ganhava bem no Reda, eu ganhava pouco nessa empresa, apesar de, dentro do processo de crescimento da empresa, eu saí de auxiliar de escritório para gerente, só que ganhava muito pouco ainda, né? O vendedor ganhava mais que eu dentro da empresa. Por quê? Porque era venda, era comissão. Daí você já tira, né, que o vendedor ganhava mais que o gerente da empresa. E aí, quando eu saí dessa empresa, trabalhei 2 anos, tá, terminou meu contrato de reta. E aí, o meu ex-patrão me chamou novamente para trabalhar. Só que como eu não tinha volta, quando eu tinha terminado meu contrato, eu procurei alguma coisa para fazer na área de vendas. E aí, eu conheci uma empresa de marketing de relacionamento também. Comecei a trabalhar com essa empresa. Eu sempre gostei muito de trabalhar com perfumaria, eu vendia muito perfume. E eu comecei a criar um sistema de vendas onde eu ganhava em torno de 1.000 a 1.500 reais por semana de lucro fazendo vendas, né? Eu criei um sistema onde na minha cidade, como eu conhecia muita gente e lá tem um comércio, né, que a gente chamava de feira lá, eu fazia a venda para os donos dos comércios, mas eu entendi o quê? Que ele não tinha o dinheiro de um perfume na hora. Um perfume que saía mais ou menos R$ 150, então ele não teria aquele dinheiro na hora, mas eu sabia que ele tinha dinheiro todos os dias. Então qual é o sistema que eu criei com ele? O perfume era 150, eu dividi esse perfume em quatro, mas por semana em vez de por mês. Então toda semana ele me dava em torno de R$ 35 a R$ 50. Só que eu chegava numa segunda-feira para pegar esse dinheiro e ele tinha esse dinheiro. Era mais fácil ele ter 30 do que ter 150 no mês, no dia, né? Só que eu fazia isso em todas as barracas, em todas as lojas, em todos os quiosques. Então eu não pegava R$ 30 de uma pessoa, eu pegava R$ 30 de 30 pessoas, de 50 pessoas por dia. Então isso me dava um lucro muito alto, né? Então foi um sistema que eu criei lá que não deu certo aqui em Teixeira. Para mim não deu certo, eu tentei aplicar, mas é por conta de conhecimento mesmo, conhecer as pessoas, né? Então eu fiz isso e eu comecei a ganhar muito bem com vendas. Eu não fazia rede, eu fui fazer rede depois. Ganhava muito bem com vendas. E aí meu patrão me chamou novamente para trabalhar com ele. Ele, na época, queria me pagar R$ 1.500 no máximo, sendo que quando eu saí eu já ganhava mais ou menos uns 2.000 a R$ 2.200 por mês. E quando eu voltei, ele queria que eu ganhasse menos do que eu ganhava antes, sendo que eu já tinha se formado na área, né? Sou formado em administração. Então eu ia trabalhar novamente para ele, mas com capacitação muito melhor, com bagagem muito melhor. Ele queria pagar menos. Eu fui muito sincero, eu falei, cara, obrigado por você lembrar de mim, muito grato. Mas eu não vou querer, não, 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 mas você vem, depois a gente refaz esse ganho seu. Eu falei, cara, vou ser muito sincero, o que você quer me pagar hoje, eu ganho por semana. Não dá. Se você me pagar a mesma coisa que eu recebo com as vendas, sendo que eu trabalho só meio período, eu até penso em trabalhar para você novamente. Aí, eu falei, não dá não, então tá bom. Continuei trabalhando com vendas. Saí dessa empresa por divergência de pensamento e de liderança, não foi porque não estava dando certo, estava dando muito certo, estava dando muito certo. Tive que vir para Teixeira de Freitas por conta do trabalho da minha esposa. E aí eu chego num momento onde eu me vejo sair de ganhos em média de 3.500 a R$ 4.000 para vir para uma cidade onde você tem ganho zero. R$ 0. Sendo que eu vim para a cidade, tentei fazer a mesma coisa, tentei vender os produtos e não consegui vender nada. E aí o bicho pegou. Porque quando você se acostuma a ganhar dinheiro, quando você se acostuma a ser o dono
da sua própria vida, entre aspas, que o dono é Deus. E Deus te passa uma rasteira assim, né? Eu falei, eita, poxa, e agora? O que é que eu faço da vida? Porque eu tentava vender os produtos aqui e não conseguia porque as pessoas vendiam o produto por preço de custo. O mesmo produto que eu vendia, as pessoas vendiam por preço de custo para bater graduação. Isso eu achava já um absurdo quando eu morava em Ilhéus. Imagine aqui. Não conseguia vender nada. Batia de porta em porta e nada, nada, nada de. Não conhecia uma pessoa em Teixeira de Freitas. Zero pessoas em Teixeira de Freitas. Minha esposa só conhecia as pessoas que trabalhavam no presídio com ela, naquela época policial penal. E aí me vi sendo sustentado pela minha esposa. Não que isso seja demérito. Só que eu entendo que as pessoas elas precisam admirar as outras para viver bem. Então, o Altamir, eu tenho certeza que ele admira a Sirlene e muito, a esposa dele. Foi o Altamir porque eu estou vendo na tela. O Carlos também admira a esposa dele. Senão eles não estavam juntos, as pessoas precisam ser admiradas, não é só a questão emocional, elas precisam ser admiradas. A esposa do Altamir, ela precisa se sentir segura com ele. A esposa do Carlos, ela precisa se sentir segura com ele. Ela precisa falar assim, eu tenho um marido, eu tenho um homem. Igual eu falo, eu tenho um mulherão em casa, não vou achar outro igual, porque eu admiro minha esposa. Minha esposa é muito trabalhadora. E aí eu vim sendo sustentado por minha esposa, ela saindo para trabalhar para os plantões e eu ficando em casa. Eu saía para vender, não conseguia vender nada. E agora, o que fazer? Vou procurar um emprego, ganhar um salário mínimo, que na minha mente, depois que expandiu, ela não volta mais, a mente depois que expande não volta, parece que você tá voltando para a escravidão. E aí ela teve uma ideia. Alisson, você não tem vergonha de vender, você não tem vergonha de nada, você gosta de ganhar dinheiro. Vamos fazer o teste do negócio? Eu faço uns doces e você vende. Beleza, aí eu embora. Saía todo trajado, de roupa social, todo bonitinho, com as vasilhinhas de doce na mão. Acho que não é da época do Altamir, não. O Altamir chegou aqui depois. Eu saía 60 todo vendendo doce. R$ 2 o doce. Saía com 100 doces, vendia R$ 200 por dia. E as pessoas julgando porque que eu estava vendendo doce. Porque para as pessoas, o que é bom é ter um emprego. O que é bom é trabalhar assalariado. E quando as pessoas foram me conhecendo, elas perguntavam mesmo, por que que você vende doce? Por que você não procura um emprego? Você, um rapaz bonito, que anda bem vestido, anda cheiroso, porque eu andava cheiroso, né? Que eu vendia perfume, né? Não deixei de vender as coisas. Quando eu tinha oportunidade, eu vendia alguma coisa aqui, uma coisa ali. Mas eu vendia doce todo dia. Saía todos os dias, 2 horas da tarde, vendia 100 doces, 4 horas eu estava em casa. Ganhava uma taxa de 150% mais ou menos de lucro, ou seja, eu ganhava em torno de R$ 150 por dia de lucro, entre 130 a R$ 150 por dia de lucro líquido. E as pessoas, elas não entendiam isso. E eu comecei a construir uma carteira de cliente e uma carteira de contatos a partir de venda de doce. Eu passei 2 anos vendendo doce. Parei porque é aquilo, né? Quando você já tem uma visão empreendedora e sabe onde você quer chegar, você nunca fica no mesmo lugar. Eu comecei vendendo doce porque eu não conhecia ninguém, eu precisava conhecer as pessoas. Quando o Altamir ele veio conversar comigo sobre a marca da paz, eu estava montando um ateliê. Hoje eu estou no ateliê aqui. Hoje a gente tem uma carteira de cliente. Hoje eu não vendo mais doce na rua. Hoje eu só atendo as pessoas por encomenda, não só por agenda. Só que eu comecei vendendo doce. Comecei vendendo doce. Hoje eu não tenho tempo, o meu tempo é todo contado, contabilizado o dia todo para que eu possa trabalhar com o ateliê, atender os meus clientes, trabalhar com a marca da paz e cuidar da minha família. Hoje eu posso dizer para qualquer um que não fala que não tem tempo. Eu não tenho tempo. Nenhum. A Evelyn às vezes está acordada, a mulher você não dorme não? Às vezes a Evelyn está acordada, tipo, fazendo alguma coisa da marca da paz, planejamento, e eu estou fazendo bolo, fazendo doce. Eu preciso. A marca da paz hoje ainda não supre todas as minhas necessidades.
Então eu preciso trabalhar muito forte no que eu tenho hoje na minha mão, que é a Delicious, né, que é a nossa empresa, mais a marca da Paz. Mas as pessoas não entendem que tudo começa pequeno. E eu tive que destravar muita coisa na minha vida para entender que eu era capaz de fazer qualquer coisa. Então, quando eu vejo uma pessoa me falar hoje que ela não é capaz, eu entendo. Eu já fui assim. Da pessoa falar assim, ah, se eu não sei fazer, ah, se eu não sou capaz, eu acho que isso aqui não é para mim. Eu entendo o que ela está falando. Eu escutei isso a minha vida inteira. A minha vida inteira. A única pessoa que nunca disse para mim que eu não era capaz de alguma coisa foi minha mãe. De todo o resto eu já ouvi que eu não era capaz. Minha mãe foi sempre que me disse: você pode fazer o que você quiser. Você é um menino bom, você é um menino honesto, porque dentro daquela situação que a gente vivia de drogas, tráfico, eu poderia ter muito bem me envolvido na época, porque eles ganhavam dinheiro, né? Poderia, eu era novo, eu tinha 15, 16 anos. Nunca quis, graças a Deus. Então ela sabia, do caráter e sabia onde eu podia chegar. E, e ela foi a única pessoa, minha mãe. Minha mãe é o meu exemplo de vida. Ela foi a única pessoa que nunca disse para mim isso. Você não pode. Toda vez que eu vou entrar no negócio, eu falo com ela. Ela é mesmo, filho? É. Como é que faz para fazer também? É assim. Não, mãe, pode ficar tranquilo, não quero que a senhora trabalhe, não. Não, minha mãe trabalha até hoje, minha mãe é aposentada, mas se você entrar na casa de minha mãe, a primeira coisa que você entrar na casa dela, você vai ver um monte de roupa e um bocado de vasilha. Não sei de onde tá, sai tanta vasilha, aquelas vasilhinhas plásticas para vender. Ela não para. Porque eu acho que se ela parar, ela adoece. Mas sempre tá vendendo alguma coisa. Foi a única pessoa na minha vida inteira que falou para mim que eu não podia, que eu podia fazer qualquer coisa. O restante todo, quando eu falo todos, são todos mesmo. Algum momento já me disse que eu não poderia fazer, que eu não daria certo, que aquilo não serviria, que eu não serviria para aquilo. Quantas pessoas já ouvi falar do marketing de relacionamento que não presta, que eu não servia para isso? Por quê? Porque eu tinha dificuldade de falar, porque eu tinha vergonha de falar, porque eu não sou uma pessoa, de certa forma, comunicativa. O pessoal fala que eu ando com cara fechado o tempo todo, mas é a minha cara mesmo, gente. Não é que eu ando com cara fechado, não. Então, assim, eu tenho vergonha de falar com as pessoas. O marketing de relacionamento destravou algumas coisas nesse sentido. Eu tenho vergonha de falar com as pessoas. Eu tenho vergonha. Eu falo vergonha, vergonha mesmo, de apresentar um produto. Só que, gente, eu descobri quando meu filho estava doente que eu, mesmo com vergonha, eu tinha que ir. E aí acabou. Não tinha o que fazer. Ou eu ficava com vergonha e o meu filho passava mais necessidade, né? Mais situações ruins do que ele já estava passando com a doença. Ou ia com vergonha mesmo. E eu sinto vergonha até hoje. Eu sinto vergonha de falar sobre passado, porque me traz muito, muito, muito trauma. Muitas lembranças é que eu passei, dou uma pincelada no que eu já passei. Se eu for contar tudo que eu já passei aqui, eu mesmo começo a chorar, não é vocês que vão chorar, eu mesmo começo. Então, ou você vai com vergonha e faz, ou você fica com vergonha e não faz e as pessoas que você ama vão passar necessidade, vão passar dificuldade. Então vai com vergonha mesmo. O pessoal já me perguntou, você não tem vergonha de vender doce? Não, eu falei, tenho nada. Só que a pessoa não entende que ela ganha R$ 30 por dia e eu ganhava 150. Eu estou preocupado, não estou preocupado com vergonha, eu não estou preocupado com meu status, eu não estou preocupado com nada disso. Eu estou preocupado com a minha família. O que que eles vão passar se eu ficar trabalhando hoje numa loja, ganhando um salário mínimo? Não estou desmerecendo quem trabalha, gente. Eu sei que é necessidade. Mas eu quero dizer para vocês que eu passei a mesma situação que vocês e vocês podem mais, porque eu consegui e vocês também conseguem. E eu continuo com as mesmas vergonhas, com as mesmas traumas, os mesmos traumas, com as mesmas travas, mas eu não estou nem aí, porque se eu for pensar nisso, eu não faço nada da minha vida. Então hoje eu dou graças a Deus por tudo que eu já passei na vida. Parece ser engraçado, né? Mas tudo que eu passei foi para eu chegar até aqui. Então, eu só tenho que agradecer a Deus.
por tudo que Ele tem feito. Tenho que agradecer a Deus porque Ele tem colocado pessoas em nossas vidas, né? E através da vida dessas pessoas nós somos abençoados. E a minha missão é abençoar vidas. Estava conversando com o Carlos ontem. Falei, Carlos, você se quente com isso não. Em algumas situações estava passando. O nosso trabalho é abençoar a vida. Deixa que o resto vai acontecer de forma natural. O nosso trabalho é pegar o Joãozinho, a Maria, que não sabe mexer no WhatsApp, que não sabe nem ler, igual a minha mãe não sabia, e fazer ele ganhar muito dinheiro. Não é pelo dinheiro, é porque vai mostrar para a pessoa que mesmo a situação que ela vive, mesmo a dificuldade que ela vive, ela consegue qualquer coisa. Porque se eu conseguir com toda a dificuldade que eu tive, qualquer um consegue. E a dificuldade do outro, que você pensa que é pouca para você, mas para ele pode ser muita dificuldade. E a gente precisa entender isso. Precisa entender. E quando as pessoas falam para mim, Alisson, eu não sou capaz de fazer isso. Eu falo, eu entendo. E aí a gente usa o rapó, né? Que é uma técnica que todo mundo já sabe que eu acho. Mas eu entendo, eu descobri e agora eu tô fazendo. Porque é isso que eu passei na minha vida. Eu entendi a situação que eu vivia. Eu descobri que eu precisava fazer mais por conta das situações da vida. E hoje eu vivo, não vou dizer que eu vivo na situação financeira que eu desejo, que eu não vivo ainda, né? Mas eu vivo muito melhor do que os meus pais puderam viver quando eles eram pequenos, quando eles eram adultos. Então a minha missão hoje é mostrar para as pessoas que elas podem mais. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas que, quando eu era criança, viviam perto de mim, elas vivem no mesmo local, no mesmo lugar, vivendo as mesmas vidas. E se eu puder mudar a vida de qualquer pessoa, mostrando que ela pode, eu já conquistei muita coisa dentro da marca da paz. Muita coisa. Porque não teve ninguém que me falasse isso, que eu podia. Ninguém me falasse. Só a minha mãe, minha baixinha, tem 1,5 m. Só ela que falou que eu podia. E só precisava dessa palavra. Só uma pessoa me dizer que eu podia, que o resto eu fazia. Então, talvez aqui, eu não sei se tem alguém aqui que já escutou isso várias vezes e deve ter escutado, tá escutando até hoje. Mas você pode. Acabou. Só precisa ouvir isso. Você pode. O resto você que faz. A gente tem sempre uma fase, né? A gente faz o possível, deixa o impossível com Deus. É isso aí. Cai pra dentro. Você tá passando dificuldade financeira, dificuldade na família? Cai pra dentro. Tudo é atitude, o mundo sempre vai ser dos fazedores. Então, pessoal, eu quero agradecer. Hoje, o meu filho, que era doente, é curado por Deus, não foi a medicina que curou. Então, eu tenho que glorificar a Deus por isso. Meu filho, só para encerrar, meu filho hoje tem 13 anos, come de tudo, tá maior que eu, já passou de mim de altura, misericórdia. Ah, você não vacila comigo não, que quanto mais alto é maior a queda, viu? Não vacila não, tá pequeno ainda, tá debaixo dos meus braços. Mas, come de tudo hoje, vive super feliz. Mais uma vez ele chegou na casa de minha mãe, magro, dizendo que não podia comer, e minha mãe fez uma oração com ele com uns 7 anos, mais ou menos. Perguntou se ele acreditava em Deus, ele falou que sim. Ajoelhou junto com ele. Você vai ser curado agora, você crê? Creio. Ajoelhou junto com ela, orou, e no final do, da oração ela deu, acho que foi um bolo, foi um biscoito de chocolate que ele não podia comer. E toda vez que ele sentia tanta dor, que quando você oferecia qualquer coisa para ele que ele não poderia comer, ele falava, não posso. Com 5 anos. Com 4 anos ele já falava, eu não posso comer isso. Ele sabia o que ele ia passar. E nesse dia ele creu, e minha mãe deu, acho que um bolo de chocolate. Eu não lembro o que foi, mas eu sei que era chocolate que ele não podia comer de jeito nenhum. Ele comeu. E a partir daquele dia, ele não sentiu mais nada para a honra e glória do Senhor. Então, o mesmo Deus que fazia milagres que a gente lê na Bíblia é o mesmo Deus que a gente hoje. E hoje eu glorifico ao Senhor porque o trabalho que eu faço eu posso falar de Deus. Todos os dias.
isso todos os dias, a vida de cada um. Obrigado pela oportunidade. Não foi fácil, tá, gente? Eu sinto muita dificuldade de falar sobre a situação. Mas foi muito bom falar com vocês, porque eu consegui dizer que vocês podem. Vocês podem muito mais que está fazendo. Então, Deus abençoe. A palavra está com o Tamir. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Bora, bora, bora. Top, viu? É, gente. Até o Alisson, ele tem dificuldade. Até o Alisson é tímido, hein? Imagina o filho Chico, então, viu? Gente, o mundo é dos fazedores, tá, gente? Aqui está mais um exemplo dos fazedores. O mundo é dos fazedores. O mundo ele nunca vai ser das pessoas que estão prontas, das pessoas que têm mais conhecimento, das pessoas que têm mais talento. O mundo vai ser aquelas pessoas que estão dispostas a fazer o que precisa fazer. A necessidade sempre vai falar mais alto. O Alisson falou hoje aqui. A necessidade sempre irá falar mais alto. E qual é a sua necessidade de hoje? Qual é a sua necessidade? O que que. Aí eu já fiz aqui uma seta em crença de merecimento. Será que a sua crença de merecimento, que você acha que não merece nada, está te jogando a um nível inferior do que Deus ele pegou e já colocou na sua vida? A gente somos pegados e construídos desde a nossa infância pelos nossos pais ou pelo ambiente através de nãos. E isso joga a nossa crença de merecimento lá embaixo. Será que você, pela sua crença de merecimento, estar em baixa, e mesmo você tendo necessidade de muita coisa, você não está aceitando as migalhas que o mundo está te dando? Tem que ter um de extravar aí, gente. Sabe aquela conversa? Mas aonde você veio tá bom demais. Olha, o que tem pessoas lá fora que tá passando situação muito pior que você. E tem mesmo. Mas você tá se pegando a régua sua a sua régua de viver uma vida de abundância, você está abaixando ela para uma vida de escassez. Olha para você ver o que está acontecendo com muitos que estão aqui na sala. E o Wallace é exemplo disso. Você deve subir a sua régua, para você viver uma vida próspera, que é isso que Deus quer, porque se Deus é Pai e a gente tem essa certeza, o Pai quer o melhor para o seu filho. E a gente está jogando a nossa régua, pegando e se comparando com pessoas que estão vivendo uma zona de escassez por falta de visão, mas você tem essa visão. E quem sabe, e quase que sempre, você vai ser essa ponte de abundância para essa pessoa que está na escassez. Você tem que ter esse entendimento. O nosso trabalho é para mudar a vida das pessoas, é para ser um canal de bênção. E como é que você se transforma um canal de bênção? Você sendo abundante em bênção. Abundante em bênção. Agora, o que que as pessoas estão fazendo? Isso aqui, ó. Como é que você vai ser abundante em bênção se você está fechando as portas de bênção na sua vida? Você está se comparando com a escassez de quem está do seu lado. Ah, mas Altamira, eu sei que tem pessoa lá que está passando dificuldade, sim. Vamos estar mudando a sua vida. Primeiro, para você ser um canal de bênção, que quem sabe Deus ele já está pegando e colocando a história dessas pessoas, não para você se comparar e achar que você está melhor, e sim para você ser essa bênção para mudar a vida dessas pessoas. Porque, Altamiro, você é a favor que a pessoa cresça, a pessoa tenha riqueza, que é a forma de ajudar o próximo. É forma de ajudar o próximo. Não tem como eu ajudar o Alisson se eu tenho só um saquinho de feijão. Ah, mas nós pega e divide. Até quando que eu divido um pacotinho de feijão com o Alisson? Se eu sei que o Alisson tem que comer arroz, tem que comer carne.
Eu tenho que ser abundante, eu não tenho que ter um pacotinho, eu tenho que ter uma despensa cheia para poder ajudar o Alisson. E ajudo uma, duas, a terceira vez eu vou ajudar o Alisson a não estar recebendo somente. Eu vou ajudar o Alisson a ser um canal de bênção. Por quê? Porque ele vai ajudar outras pessoas em volta dele. E é isso que o Alisson ele trouxe para nós. Olha o perfil do Alisson, tá? Olha o perfil do Alisson. A palavra que ele mais falou foi mãe. Não precisa nem falar o quanto que a mãe dele é importante na vida dele. Foi mãe, foi 5, 10, 15, 18 vezes. E o Alisson trouxe diversos assuntos, não foi só do assunto de família. O cara viveu dos 4 aos 15 anos longe da mãe dele. A segunda palavra que ele mais falou foi Deus. 5, 10, 15 vezes. Ele começou a falar Deus, cara, Alô, parecia guerra. Deus, 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 Deus. Era bom dia. um monte de tiro. Mas veio mãe, já veio Deus. É um cara que hoje a influência dele, a grande influência dele é a mãe. Sem estudo, tá? Mas era uma fazedora. A segunda grande influência na vida dele, e não menos importante, ou até mais importante, já foi Deus. E sabe qual foi a terceira palavra que ele mais falou, que é isso que fez o perfil do Alisson ser esse perfil hoje? Foi dificuldade e rejeição. 5, 10, 12, 13 vezes. Ele falou em dificuldade e rejeição. E os grandes líderes, os grandes nomes, as grandes pessoas são feitas e construídas na dificuldade. E geralmente dificuldade traz rejeição. E aqui ainda foi pior, tá? Uma criança de 5 anos se lembrar que foi rejeitada não é fácil, tá? A gente adulto já machuca, imagina uma criança. Imagine o quanto que o Alisson, esse top líder nosso, sofreu. Porque se dói em você hoje que alguém virou as costas, alguém falou mal de você, alguém parou, isso é sim, as pessoas do dia para a noite viram as costas para nós e nos rejeita. Imagina uma criança de 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, que vai entendendo mais. E eu digo mais, tá? Uma criança tem o olhar de Deus que é para o mundo. Por quê? O olhar de Deus que uma criança tem. A criança olha para o mundo com as coisas boas, ela só enxerga as coisas boas. E uma criança que tem o olhar de Deus para enxergar as coisas boas e começa a enxergar rejeição, é sinal que estava no pico do extremo isso já. Não foi uma vez. Estava no extremo, o extremo do extremo, porque uma criança com o olhar de Deus sentir isso ao extremo é sinal que esse rapaz sofreu demais, não foi pouco não, viu? Não sofreu, não foi pouco não. Foi até afastado da mãe. Aí ele sai de uma, aí entra em outra, que é pior ainda. Olha o quanto que esse rapaz sofreu. E é por isso que eu gosto do Café com Superação, porque nós só vê o momento das pessoas, mas as pessoas são construídas por histórias, histórias com H maiúsculo, né, tá? Não foi fácil. Por que não foi fácil? De novo, você que está me ouvindo, como machuca ser rejeitado pelas pessoas? Como machuca isso na gente? Imagine uma criança sentir isso dos 4 aos 15 anos. Foi a infância toda, rejeitado, deixado de canto. Rejeitado é ficar de canto. Mas Deus, ele tinha coisas grandes para a vida dele. Por que tinha grandes coisas na vida dele? Porque hoje ele sabe na pele o que é isso. E quando a pessoa sente na pele, é construído na dificuldade, na rejeição, ele começa a fazer o oposto.
ele começa a fazer o oposto. Por que começa a fazer o oposto? Quando ele teve a oportunidade, ele foi com a mãe dele. E na mãe dele, ele já teve o oposto. Ele viu o que é o amor. Passou quase 10 anos sem amor. E com a mãe dele, a partir dos 15 até os 33 anos, ele sabe o que é amor. E ele soube definir até o amor que hoje ele tem essa visão do pai e da mãe dele. Eu não estou falando que o pai dele não deu amor, porque ele falou: amar não é só sentimento, amar é ação. Essa é a frase nossa do dia. Isso faz muito sentido. Amar não é só sentimento, amar não é só discurso. Amar é ação. Amar é fazer o que precisa fazer. Amar é nas provas do diário. E essa visão. Essa visão. Por que que o Alisson tem dificuldade de falar do passado? Porque o passado dele está remetido à rejeição, a violências físicas e psicológicas. Às vezes hoje, o que fez mal, que machucou muito ele, foi a violência psicológica, principalmente. Mas ele está se libertando, ele já se libertou disso. Por que se libertou disso? Porque Deus colocou na vida dele, naquela fase, um filho para ele amar, e mesmo ele não tendo amor na infância dele, para ele dar amor, e mesmo da infância dele, as pessoas falando: você não pode, você não faz, você é incapaz, tudo, ele teve que se reinventar para fazer acontecer, para cuidar do filho que Deus colocou na vida dele. E é aqui que está a virada de chave do Alisson. Ele teve que se reinventar. Os tratamentos eram o dobro do salário que ele recebia. Ele teve que se reinventar. E por que que ele se reinventou? Pela necessidade e pelo amor que ele estava pegando e transbordando mesmo sem ele ter na infância, em uma parte a qual ele viveu. E você sabe o que é mais bonito? Ele, em momento nenhum, ele falou mal do pai dele. Você sabe o que é isso? Princípio bíblico. Honra pai e mãe, indiferente do que passou. Princípio bíblico, isso é princípio de vida. Princípio de vida. Ele podia falar: o meu pai saiu, me deixou, eu estava sofrendo, nunca teve comigo, rancor mesmo. E ele não mostrou nem pelas pessoas, pelas esposas do pai dele, ele mostrou rancor. Ele falou o que aconteceu, o que machucou ele. E isso mostra o baita caráter que tem o Alisson. Tem princípio, tem Deus, tem a visão de uma mãe fazedora, saiu da ausência do amor e foi obrigado a dar amor, saiu daquela caixinha que você tem que ser empregado. E no caso, eu não estou falando que você está errado de ser empregado, eu estou falando que ser empregado, a vida te coloca um teto de prosperidade. É essa visão. Eu posso ser empregado, mas posso ir atrás de algo para me dar essa liberdade de ser próspero. E ser próspero não é pecado, gente. Ser próspero é bênção. Entendam isso. Ser próspero é você dar amor mesmo aonde você não teve. Ser próspero é você dar uma ajuda ao próximo. Ser próspero é você ser luz para as pessoas. O rapaz saía, infelizmente essa fase eu não vi não, ele saía de trajado socialmente vendendo doces. E ele ganhava, o que ele ganhava em 7 dias, os comerciantes aqui, que é um salário mínimo, eles ganham em 30 dias. Mas a visão das pessoas é tão fechada, mas tão fechada, que julgava ele por andar social vendendo doces. Um pré-julgamento. Por que você não trabalha? A pessoa se sentia num ar superior, porque sente isso mesmo.
por ter aquela pessoa oferecendo doce e que aquela pessoa já tem a visão de empreendedor, ela se destravou do carteira assinada e é aquele que está comprando os docinhos que às vezes só tinha ali R$ 20 mesmo, só assim, para passar o mês todo, estava julgando o cara e ganhava 150 pau por dia. Altamiro, por que você está puxando isso? Não importa o que o mundo fala de você, não importa o que as pessoas apontam de você, o que importa é o que você é de coração, o que você está fazendo, o que você está trazendo para sua casa e aonde Deus está te levando. As pessoas estão parando de viver, estão parando de ser felizes por dar atenção pelo que o outro está falando. E muitas vezes aquele outro está pegado e tapado. Está tapado. Está tapado. Foi essa lição que o Alisson ele trouxe hoje para nós. E não foi uma só não, tá? Foi muita, tá? Foi muita chave aí. O conhecimento sem aplicação não serve para nada. E eu assino embaixo. Conhecimento sem aplicação para nada. É a prática que traz resultado. E isso foi tudo que o Alisson ele falou aqui, viu? A venda liberta. Tudo na vida tem venda, tá? Tudo na vida tem venda. Até para você achar uma esposa, uma namorada, você tem que se vender, vender a sua aparência, vender a conversa. Tudo tem venda. Se você indica um salão, indica uma mecânica, você está vendendo. Tudo tem venda. E quem não sabe vender, compra as migalhas que o mundo oferece. Ok? Porque você não sabe a diferença, você aceita tudo. Quem não sabe vender, compra as migalhas que o mundo oferece. Porque quem sabe vender, sabe ter fechamento. Quem sabe vender, ele tem uma visão aberta. Altamiro, ofereço isso para você, certo? Mas eu entendo que eu quero isso para mim. E isso para mim é muito pequeno. Por quê? Porque eu sei vender. Eu sei vender o meu trabalho, eu sei vender a minha visão. Eu sei vender o meu negócio. Para pegar e encerrar. Sabe por que as pessoas não dão certo nessa vida? Porque elas pulam de galho em galho, escutando, ouvindo e aceitando todas as pequenas propostas bestas que os outros oferecem. As pessoas estão se vendendo por migalhas, estão saindo do caminho de viver o extraordinário para ser pessoas ordinárias. O mundo vai oferecer as migalhas, que é o mais fácil naquele momento. E eu quero viver o extraordinário. E o extraordinário, ele só vem de Deus, tá? Ele não vem do mundo, não, tá? Vem de Deus. E para viver o extraordinário, você tem que romper o ordinário, romper o processo. E é isso que o Alisson trouxe hoje para nós. Alisson Sacramento, atualmente mora em Teixeira de Freitas, nasceu em Ilhéus, Bahia, está com 33 anos, o rapaz que foi criado com café com farinha. Comeu muito, né? Por isso que tá fortão desse jeito, hein? Comeu muito café com farinha. Eu não sei aqui na Bahia, no Paraná, em São Paulo, é café com farinha de milho que nós comia. Que acha que aqui deve ser de mandioca, que tem muita mandioca, né? Mas lá é café com farinha com milho. A amarela, e era gostoso demais. Eu comi muito café com farinha também. No Paraná, é farinha de milho, né? Mas comia muito e é muito bom aquilo, viu? Inclusive, eu acho que eu vou comprar um pacotinho de farinha hoje para comer com café, viu? Eu acho que o Alisson abriu essa vontade de comer café com farinha, é bom demais. Pai de 2 filhos, esposo e grande líder da Marca da Paz. Parabéns, Alisson. Parabéns pela sua atitude, parabéns pela sua ação. Continua na fila, cara. Não é fácil mesmo, mas a sua vida nunca foi fácil. A sua vida nunca foi fácil e hoje você passou essa certeza para nós. A necessidade sempre irá falar mais alto. Qual é a sua necessidade de hoje? Qual é a sua necessidade de hoje? Altamir, é isso. E por que você está aceitando viver de necessidade?
Eu perguntei qual é a necessidade. Se eu tenho uma necessidade, eu vou atrás para romper, para não ter necessidade. Você saber qual é a sua necessidade é que você precisa. Você viver de necessidade é viver de escassez, é viver de pobreza mesmo, até de espírito. Por que Altamir é de espírito? Porque Deus não fez você para viver como porcos. É forte isso. Eu sei qual é as minhas necessidades, mas isso não quer dizer que eu vou viver uma vida de necessidade. Eu vou romper. Eu vou romper. E nós iremos romper. Nós iremos romper. Que eu vou bater muito nisso. É contigo, meu líder. Só para finalizar, para não esquecer, eu não sei onde está na Bíblia. Eu já li várias vezes, mas para gravar versículo bíblico, não é comigo não gravar onde está. Eu gravo o que está escrito. Tem uma passagem que fala que se a gente não cuidar dos nossos, principalmente da nossa família, nós estamos negando a própria fé. É pior do que aquele que nega a fé. Então, se a sua família não vive aquilo que você tem sonhado e que eles merecem de fato, e você não faz nada para mudar a situação, você está negando o próprio Deus. É pior do que aquele que nega a fé. Então, essa passagem, depois vocês podem procurar na Bíblia, eu não sei realmente onde está, mas que essa passagem crie raiz no seu coração e você entenda, 1 Timóteo 5,8, obrigado, meu líder, e você entenda que tem muita gente que precisa de você. Quem você ama, ele necessita de você. E não abaixa a cabeça, não. Muitas vezes uma líder, que eu amo muito ela, apesar de conhecer pouco tempo, mas eu amo a vida dela. Ela me falou que estava com as crianças e não estava conseguindo fazer, a gente estava em fechamento, foi uma loucura realmente, eu doente, foi uma loucura. E ela falou, Alisson, esse negócio não é para mim não, meu líder, porque eu tenho as crianças não estão deixando eu fazer, eu não tenho quem fique com as crianças. Eu falei, minha líder, eu entendo muito bem o que você está passando, eu sei o que é isso, mas lembra que você está fazendo por eles. E eles, por você estar fazendo por eles, eles não vão ser empecilho, eles vão ser motivação. Então cai para dentro que vai dar certo. E deu certo. Ela subiu graduação esse mês, ficou muito feliz. E só que isso acontece em nossas vidas todos os dias, mas a gente, você pode ler todos os livros do mundo. Todos os livros vão estar baseados na Bíblia, eu posso dizer isso com certeza para vocês. Todos têm o conhecimento da Bíblia. E se a Bíblia fala que se você não cuidar dos seus, principalmente os da sua família, você está negando a fé. Você está negando a Deus. Então, é uma responsabilidade muito grande que a gente tem como pai, como mãe, de cuidar das nossas famílias e não permita que a sua família passe necessidade. Porque você, como pai, como mãe, tem que ser exemplo para que quando eles cresçam, eles também transformem a vida dos seus filhos. Então, que isso fique no seu coração. Obrigado, meu líder, pela oportunidade. Obrigado, Evelyn, também pela oportunidade, minha líder, sempre conosco. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e vamos para cima. Bora, bora, pessoal. Estamos encerrando aí o café com superação aí. Mais uma história e mais para frente aí a gente vai trazer o café com vitória. A gente vai voltar com os líderes contando a sua vitória. É para isso que estamos aqui. Nós nem começamos ainda a fazer o nosso trabalho na Marca da Paz. Escuta isso, gente. Aqui é que Deus está trazendo muitas bênçãos, mas um trabalho de multinível, para quem conhece o multinível, é de 3 a 5 anos. A gente nem começamos ainda a fazer o trabalho da forma que tem que ser feito. Por que você está falando isso, Altamiro? Vai abrir muita vaga aí, viu? Se o Jordão falou que 5 anos foi 4 duplos e um triplo,
eu vou formar 4 embaixador. Escuta aí que eu falo pra vocês, viu? Vai formar 450 mal diamante, não é 90 diamante, não. É 450. Por quê? Porque o nosso Deus fez a gente sonhar grande. E eu sonho grande. Não tenho medo de falar os meus sonhos, não. Não tenho medo de falar, não, porque se Deus colocou no meu coração, vai acontecer. Quando? É fazer o possível e Deus fazer o impossível todos os dias. Vai ser difícil? Fora da marca da paz é difícil do mesmo jeito. Não tem jeito. Tá aqui a história do Alisson. A vida é difícil mesmo. Não tem jeito. Entendeu? No mundo de injustiça, nós decidimos ser felizes, tá? Nós decidimos ser felizes. Eu sempre gosto dessa frase. Foi num momento, numa conversa minha com uma líder nossa, numa fase dela de dificuldade, eu falei, minha líder, no mundo de injustiça, decida ser feliz. Ou você vai ficar presa nisso. É nessa vida. Tá ok, pessoal? Um ótimo dia para vocês, abençoado. Segunda-feira, eu não sei como é que tá a agenda da Academia da SK. Tá faltando líder já para falar na segunda-feira e eu não vou pegar mais à frente. O meu dia é outra quarta-feira no final do mês. Eu não vou pegar a responsabilidade porque tem muitos líderes na Marca da Paz para pegar a minha agenda com vocês. Terça, quinta e sexta-feira é comigo. Formação de diamantes, que eu vou fazer um trabalho forte com vocês. Espero vocês, tá ok? A gente solta a agenda aí, segunda-feira Academia da SK, eu não sei qual diamante vai estar à frente,